Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal quando a gente fala sobre saúde. Hoje nós temos um encontro muito especial, para lá de especial. Vamos falar sobre profissionais da saúde, médicos que doam seu tempo, sua saúde, sua ciência, o seu trabalho em favor dos mais carentes. São pessoas que percorrem os lugares mais pobres desse planeta, levando o seu trabalho, o seu amor ao próximo, aqueles que precisam deles. É a fraternidade sem fronteiras. E vamos conversar hoje com dois participantes dessa instituição que é um exemplo no mundo inteiro de solidariedade realmente. Os nossos convidados, o Dr. Rodolfo Gadi, oncologista, Dr. Marcos Alvenarir, geriatra. É um prazer muito grande tê-los aqui em nossa bancada, nesse nosso Doses de Saúde especialíssimo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, vocês chegaram recentemente do exterior, né, onde participaram lá de mais uma maravilhosa aventura, vamos dizer assim, do Uma caravana de saúde. Uma caravana, isso. Como é que foi isso? Como nós já temos aí algumas experiências anteriores em áreas de miséria, áreas de grande fragilidade populacional, para mim, e eu acredito também para o Rodolfo, que fala daqui um pouco, nós já tínhamos expectativas relativamente concretas do que nós iríamos viver ali. Mas como aquilo que diz respeito ao que é profundamente humano, né, nunca é totalmente previsível, eu diria que foi uma das mais instigantes, mais sensacionais experiências de vivência de caravana, de solidariedade, de voluntariado, que eu pessoalmente pude viver. Mesmo tendo já alguma experiência em Moçambique, no Malawi e algumas áreas também muito carentes no Brasil, me impressionou, me chocou o nível de carências da região que nós somos pela primeira vez, nós dois, localizada no sul de Madagascar. Eu, pessoalmente, vivenciei ali momentos de imenso aprendizado, onde nós percebemos que aquelas pessoas, seres humanos, né, como nós, nada menos, simplesmente nascem quase que marcados por uma morte que não é natural, porque é uma morte de fome, é uma morte de sede, com doenças infecto-contagiosas, transmissíveis. E o que mais me estimulou ao trabalho, né? A falta quase que total de perspectivas, porque mesmo que nós tenhamos limitações já ao nascimento da nutrição, do acesso à água, do alimento, o que me chamava a atenção é a falta de um caminho para crescimento, né, individual e coletivo. Não há educação, Sem não há futuro, escola, não há empregabilidade. Logicamente, isso me marcou muito, mesmo com todo constrangimento, como um grande motivo para nós nos aliarmos a pessoas afins, com projetos que tenham, né, pé no chão, para a gente poder, sem dúvida, atuar aí por muito, muito tempo, tentando melhorar e construir uma nova realidade junto dessas populações. Foi uma imensa experiência humanística. Essas caravanas, doutor Gadi, percorrem com certeza alguns dos lugares mais pobres e carentes do planeta, né? Com certeza. A gente faz uma aventura dessa também com a ajuda da ONG, né? Você tinha falado, né, Olê? É uma organização não governamental, Fraternidade Sem Fronteiras. Tem mais ou menos 10 para 12 anos, não vou saber exatamente a idade correta, mas nasceu no Brasil.
em Campo Grande, de uma pessoa, um visionário, né? Pensando em ir e enfrentar as áreas mais desafiadoras do planeta. As áreas onde tem um IDH mais baixo, de maiores misérias. Na África, isso. Na África. Por isso que começa na África, o primeiro ponto de trabalho é em Moçambique, numa área onde encontra para trabalhar principalmente o início com crianças órfãs, muitas vezes pela endemia do HIV, mas órfãos também de várias outras situações, com num enfrentamento muito grande, isso em Moçambique. E com a grande missão, né, da fraternidade, que é vivenciar, né, e incentivar a fraternidade, independente das barreiras, aí por isso chama Fraternidade Sem Fronteiras. Porque a ideia é derrubar fronteiras geográficas, então é falar de países, mas falar como uma família humanidade, que já é um grande desafio, né? Mas aí derruba as fronteiras geográficas, fronteiras religiosas, então quem quer entrar não precisa de se preocupar. É um movimento de estímulo ao que tem de melhor do ser humano. Então, ele passa um pouco além de fazer missões, não é missionário. Mas tem católicos, espíritas, protestantes, ateus, agnósticos, budistas, o que quiser. A gente brinca, né, Marcos? Eu acho que o critério de inclusão, o pré-requisito para você entrar nessa ONG é vontade de ser uma pessoa melhor e fazer o bem. Então, independente da escolha política, sexual, cor de pele, econômica, isso é muito bom, porque ali a gente exerce o que tem de melhor da nossa humanidade. E essa foi em Madagascar, desculpa, Tati. Essa última agora. O trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras a gente pode dizer que é semelhante ao desenvolvido pelo Médicos Sem Fronteiras, ou não tem nada a ver? Tem semelhanças e, logicamente, algumas diferenças. Em princípio, os Médicos Sem Fronteiras, que hoje é uma ONG de imenso alcance, né, mundial, ela tem um foco mais voltado para a saúde e, principalmente, já no seu início, voltado para áreas de grande fragilidade, não só econômica, política, mas, inclusive, áreas de risco por conflitos, né, armados, inclusive. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras ela é um pouco mais ampla nos objetivos, não necessariamente hoje no alcance, porque nós temos a saúde como um dos 3 pilares, mas nós temos também, além da saúde, a educação e a nutrição, a alimentação. Tanto que, mesmo que nós falemos, por exemplo, como agora, essa última caravana para Madagascar, ela foi denominada uma caravana de saúde, mas, na verdade, dos 22 componentes, nós tínhamos praticamente metade das pessoas de diversas categorias, funções não ligadas diretamente à saúde. Ou seja, nós tínhamos médicos, nós tínhamos enfermeiros, nós tínhamos psicólogos, mas nós tínhamos veterinários, nós tínhamos jornalistas, empresários, líderes na área. Tínhamos um padre católico aqui da cidade de Cruzeiro da Fortaleza, e é uma caravana de saúde, mas quando a gente está lá, nós vamos fazer os atendimentos, nós vamos dar os diagnósticos dentro da área médica, mas boa parte da equipe está cuidando de centros de nutrição avançada, buscando alternativas para melhorar não só agora, mas a sustentabilidade da nutrição. Outra parte está viabilizando a educação, existe construção de escolas, existe todo um estímulo de formação de profissionais, né, para que eles, logicamente, além do ensino básico, possam se profissionalizar na vida adulta para poder ter a sua autonomia. Então, eu vejo a fraternidade com um carinho maior, com um valor maior, não só por ser nossa brasileira, mas porque realmente o ser humano frágil ele é visto na sua dimensão mais ampla. Alimento, educação, sem esses dois não se vira nada. E, lógico, na saúde, que acaba sendo uma premissa mais urgente, né? Uma necessidade mais imediata. Agora, os resultados são bem mais robustos quando a gente olha
todos esses objetivos. Qual o tempo que fica no local essas caravanas? Quanto fica dias, semanas, como? Em média, 7 a 10 dias. Essa de Madagascar, a logística para chegar lá é mais difícil, enfim. O projeto Ação Madagascar, ele é um dos mais desafiadores mesmo, porque é uma situação de muita carência, uma miséria extrema, e lá a gente vê falta alimento, como o Marcos falou, a base, falta água também. Então lá a gente ainda tem que trabalhar bem a base, são pessoas sobrevivendo ainda. Então por isso que a gente tem que tirar ele desse primeiro desafio, a base, para depois pensar mesmo, já tem uma escola, pensar, né, depois de promover a saúde e promover a educação. A logística para chegar, né, a gente sai, vai para a Etiópia, depois tem que dormir um dia lá, depois vai para Antananarivo, que é a capital da ilha de Madagascar, depois tem um voo interno para Ambovombe, na realidade Fort-dauphin, que é uma cidade do sul, que tem um aeroporto mais simples, para depois pegar um carro e andar ali o seu quase 100 quilômetros, umas 5 horas em estrada, que foi bem pior, hoje está um pouco melhor, mas ainda é tudo no chão, muito pouco asfalto, para chegar na província de Androi, ou Androi, que eles falam, que é a região sul da ilha, que a capital lá chama Ambovombe, que é uma cidade pequena, sim, e o projeto fica do lado de Ambovombe, e dali a gente ainda vai para as aldeias que estão numa situação precária. Você vê que é a parte mais carente de um país carente. Então, enfim, a gente observa que é uma das áreas hoje de maior dificuldade. Eu não tenho dúvida de afirmar isso, que é uma das situações hoje de maior dificuldade, de maior carência material do planeta. E a gente chega lá e vê situações de pessoas morrendo de fome e ainda morrendo pela falta de água. Você vê que, olha, o choque cultural, a gente chega lá, parece que a gente volta uns 100 anos, né, Marcos? Exato. Parece voltando tempo. E a gente olha e fala, misericórdia. E aí a gente começa a rever, reconfigura mesmo o padrão, que a gente volta para o Brasil e olha e fala, nossa, minha vida é muito boa. Então, eu acho que isso também é aquela história da gente vai para doar, ajuda sim, só que a gente recebe muito mais. Só dando uma pincelada, quando pergunta, né? Porque muitas vezes o nome é muito igual. Muita gente, não sei se acontece com você também, né, Marcos? Muita gente pergunta, é o Médicos Sem Fronteiras? Aí eu brinco e falo, não, é o genérico do Médicos Sem Fronteiras. Por quê? Porque é do Brasil, um pouco bem menor de estrutura, porque o Médicos Sem Fronteiras, francês, grande, no mundo inteiro. Há muitos anos. Há muitos anos. Só que eles estão nichados, focados a promover saúde, médicos sem fronteiras e principalmente em áreas de conflito. Então a gente vai para promover também saúde, mas para promover educação, mudar a situação daquela população, dar um trabalho de continuidade e de preferência em áreas sem conflitos. Então a gente faz um trabalho um pouco diferente, só que com a mudança também e o impacto espiritual, emocional, psicológico e material para aquela comunidade também tão grande quanto. Essas caravanas levam víveres, levam medicamentos? Não. Sim. Claro que existem variações de acordo até com legislação dos países que nós trabalhamos, mas dentro dos limites de uma logística de voos, né, de capacidade até logística para levar essas doações,
mas nós temos, assim, levado medicamentos, instrumental para pequenos procedimentos, áreas ligadas à educação, inclusive material didático, para situações específicas, roupas, sapatos, tudo isso também. E a gente trabalha muito, o Rodolfo tem até uma informação maior para dar, com doações em numerário, em dinheiro, que são, nos países, né, transformadas em aquisição de novos medicamentos, de alguns gêneros de necessidade, né? A gente, às vezes, compra na região para poder complementar as necessidades. Agora, lembrando que, dependendo da complexidade da área que vai ser trabalhada, por exemplo, lá em Madagascar, a Fraternidade Sem Fronteiras já atua há 7 anos e nessa região que nós chamamos de Campo da Paz, nós já temos lá uma escola com 12 salas de aula funcionando, uma clínica que tem um porte de um pequeno hospital, centros de convivência, áreas de alimentação. Então, é claro que muitas das vezes nós conseguimos doações muito específicas, como lá em Madagascar agora um ultrassom para trabalho, né, obstetrícia e ginecologia, outros materiais que a gente consegue de doação para tentar melhorar a qualidade até da própria assistência, né, dos profissionais, tanto os caravaneiros como aqueles que trabalham lá pela fraternidade, também como voluntários, mas que permanecem por tempos mais longos. A administração pública, vamos dizer assim, desses locais que vocês percorrem, ajudam, colaboram, dão algum tipo de auxílio nessas ações? Às vezes colabora na questão logística, facilitar para a gente ir trabalhar, só que a gente vê que não gera renda. São populações que vivem do que a natureza oferece ali. Parece que não tem um extrativismo não tem empresa de um cacto. Não tem geração de renda. Então, o que eu percebo, às vezes, também não gera imposto, não gera o retorno ali. A administração também é muito precária. Então, o que eu observo ali é que chega a nada, quase nada. Eles sobrevivem mesmo, é uma coisa impressionante. Sobrevive do fruto de um cacto, que é da natureza ali, algumas plantações de mandioca que eles tentam, mas como tem um clima muito semiárido, então o solo desértico. está cada dia pior, é semiárido, ele é quase desértico. Então chove ali no máximo 3 vezes por ano, e por conta também da alteração climática, como é uma ilha, apesar que é uma ilha bem grande, mas pelas alterações climáticas aumenta a temperatura do planeta. Tem estudos demonstrando, alguns falam que não, mas parece que sim. Tem estudos demonstrando que está desertificando algumas regiões ali, e quem vai sofrer mais é a população mais vulnerável. Então tem isso. Então junta a falta de condições ambientais para eles também conseguirem sobreviver. Então o que acontece? Como que chega essa ajuda lá? Pela Fraternidade Sem Fronteiras, a base é principalmente as caravanas que reoxigenam e põem a gente aqui para falar do que a gente viu, e solicitação de ajudas de apadrinhamentos, que a gente fala. É o apadrinhamento que mantém, porque no mundo assim precisa ter recurso. Claro. Então, como que faz o processo de manutenção? No site lá, www.fraternidadesemfronteiras, tudo junto, tudo minúsculo.org.br, vai cair lá no portal, que é o da Fraternidade. E lá vai ver os projetos. Então, lá tem a aba, é bem intuitivo, e você vai ver projetos. Dos projetos, dos que tem na África, que tem em Moçambique, né? Acolher Moçambique, que é o projeto, o Ação Madagascar, isso que a gente foi. Tem o Nação Ubuntu, que é o do Malawi. O Marcos foi, eu ainda não fui para conhecer. E tem um mais recente, que é o Órfãos do Congo, que também tem de trabalhar, você vê que cada um numa situação diferente, num país diferente, e tem um projeto parceiro, que é o em Senegal, que também tem um trabalho, mas os projetos da fraternidade em si, nesses países, são esses 4, e são os apadrinhamentos que a pessoa escolhe, um valor também que quiser lá, você entra no site, você escolhe o valor que você quiser doar por mês. Geralmente a sugestão é R$50 por mês, porque teoricamente no cálculo dá para alimentar uma criança dessa o mês inteiro lá.
Você vê que 8,50 para a gente é nem uma pizza mais, né? Não. E alimenta uma criança lá, porque também é muito simples. A alimentação lá é uma refeição por dia, um arroz e feijão. Proteína deve ser Muito quase nulo. pouco. Às vezes Muito a proteína escasso. é muito escasso. Então, tem vários estudos para tentar ver algum outro tipo de proteína. Moringa, já pensaram, ou coco agora, ou alguma coisa de proteína vegetal, algum frango, enfim, mas é o que dá. E a gente observou que, mesmo assim, pelo menos isso vai salvar algumas vidas. E aí os padrinhos vão escolhem o projeto que quer apadrinhar e escolhe também o jeito de ajudar. Débito em conta, ou no cartão de crédito, ou no boleto, do jeito que você quiser para ajudar. Eu acho que esse é o que mantém esse trabalho e vai ampliando as frentes, né, de ajuda. Daqui a pouco eu quero que você repita, por favor, o site, onde a pessoa pode doar. Tá bom. O pessoal que nos acompanha fixar bem e botar a mão na massa, vamos ajudar a gente. O índice de mortalidade nesses locais deve ser uma coisa horrorosa, né? Assustador. Principalmente mortalidade infantil, porque como a expectativa de longevidade é baixa, é claro que os números ficam nas faixas etárias mensuráveis, né? Ou seja, principalmente até o primeiro ano de vida. Eu fiz não uma estatística oficial, mas dentro das centenas de pessoas atendidas, a gente tinha sim uma visão, Orley, que um casal, um homem e uma mulher que se unem e querem ter filhos, abrindo parênteses, lá não há uma política de controle de natalidade, né? Não tem acesso a anticoncepcionais, digamos, nenhum tipo de tecnologia para isso. A realidade é que esse casal tem 10 filhos para que pelo menos 2, 3 sobrevivam, entende? Então é uma coisa bem assustadora. Nós tivemos uma informação, que é uma informação não oficial, que hoje aproximadamente 80%, né, da população de Madagascar está no nível de miséria. Né? 80%. Lá em Antananarivo nós recebemos essa informação de uma outra instituição. Menos de $3, né, por dia. Então, vivem realmente de uma forma que é impossível, né, haver, vamos dizer assim, uma longevidade mínima. E a mortalidade é muito alta por causas básicas, né? Desnutrição, doenças infecto-contagiosas. Lá tem, assim, alguma... um nível social mais elevado, vamos dizer assim. Tem o pobre que vocês estão falando, tem algum outro tipo de nível social mais elevado? Mais... Parte norte da ilha, né? Madagascar é uma ilha interessante, porque na parte do centro para o norte tem ainda áreas de preservação, tem parques muito bem preservados, uma vegetação endógena, porque é uma ilha, ela desconectou do continente africano há mais de 100 milhões de anos. Então, ali tem uma população de animais também que é específica da ilha, os lêmures, aquele camaleão gigante, Sim. 120 tipos de pássaros que só tem ali. Então, tem um turismo natural para visitar e conhecer essa fauna, essa flora, um ecoturismo muito forte, com resorts também muito luxuosos, né? E uma área mais preservada. Essa é a parte norte da ilha. A parte sul da ilha, que é onde concentra a maior população dos habitantes, tá? A ilha tem por volta de 30 milhões de habitantes. 30 milhões? 30 milhões. E na parte sul, por volta de 2 a 3 milhões é que estão em miséria extrema. Então, você vê que tem uma concentração de riqueza também muito exorbitante até. Apesar de que o país produz também, né, uma economia muito frágil ainda, baseada no extrativismo, de plantação, às vezes de arroz, um pouco de café, isso é que eu vi, certo? Extrativismo também ainda é muito assim, e as pessoas ainda vivem muito rural, 80% ainda é rural, você vê que então a gente vê que é uma realidade muito diferente. 80% abaixo do nível de pobreza, nos seus 40% com menos de $1 e 80% com menos de $3 por dia. Você vê que é muito difícil, né? A vida lá. E aí a gente vai e aventura nisso, né? Porque são seres humanos e muitas vezes esquecidos, porque eu mesmo, quem hoje, né, se for falar em Madagascar, na parte sul da ilha,
ter pessoas que vivem nessa condição, 46 anos de expectativa de vida, o IDH quase quase abaixo de 0,5, é muito, Nossa. muito difícil. E aí a gente vai lá e aventura nisso para entregar um pouco de ajuda a essa população, mas é interessante, porque a gente vai lá, faz isso, volta muito mexido, né, Marcos? Conectado com isso, pensando Imagino. isso. São seres humanos. E a gente vai mudar aquela realidade? Quantos anos já está ali, né? Muda. Pouco, mas muda. Vai mudando. É o mínimo que mude, Isso. já vale a pena. Só que eu né? acho que o impacto da mudança na gente, então eu gosto de usar muito essa frase assim. Então, o que você vai lá fazer de novo? Mas o ano que vem a gente já volta já pensando em voltar, né? Você fala, mas o que você vai fazer mais uma vez lá na África? Você acha que você vai conseguir mudar a África? Eu gosto de usar esse termo porque é uma questão de amadurecimento. Eu sei que eu não vou mudar a África. Então, por que você vai lá? Eu vou lá para a África me mudar. Eu acho que isso é interessantíssimo. A gente volta diferente. Essa experiência impacta de tal maneira no jeito que você enxerga a sua vida, que você muda. E é uma mudança muito, muito genuína. Por isso que a gente fala aqui de maneira mais tranquila. Por quê? Porque isso vai acompanhando o nosso jeito de olhar para as coisas do resto da nossa Você vida. volta transformado, né? A África muda. Completamente. A África muda literalmente o jeito como que você enxerga a vida. Outros lugares que vocês foram e que a fraternidade percorre, vocês têm assim outros exemplos de países locais? Eu, pessoalmente, tive uma experiência riquíssima em Moçambique, onde nós temos também muita miséria, mas Moçambique traz algumas vantagens, um clima favorável, a possibilidade de gerar alimento, de plantio e não tantos conflitos, né? Como, por exemplo, hoje a gente vive nos trabalhos no Congo. Tive também uma experiência riquíssima no Malawi, trabalhando em Dzaleka, que é um campo de refugiados de guerra, que também existe o conflito, mas minimizado por ser o Malawi um país, né, pacífico, e também com auspícios da ONU, mas muita miséria também e um trabalho que nos leva sempre a repensar os nossos valores. Aqui no Brasil, o Rodolfo já nos acompanhou também, temos um trabalho muito bom na população ribeirinha, né, de Manaus. Agora vamos estender também à Ilha de Marajó. Eu tenho participado de equipes que trabalham no Vale do Jequitinhonha, também dentro dessa mesma premissa, né, de ajudar a melhorar aí nos 3 pilares: educação, alimentação e saúde, naquela região mais pobre do Vale do Jequitinhonha. Fazemos um trabalho bem interessante nas comunidades rurais quilombolas, aqui da região entre Vazante, Paracatu, Chapada dos Veadeiros. Tem muitas aqui. E nesses lugares, inclusive Vale do Jequitinhonha, na região dos quilombolas, a gente conseguiu uma interface muito legal com o poder público, né, onde nós trabalhamos juntos e mediante aí parcerias, pactos, né, de solidariedade, nós vimos muitas dessas regiões melhorarem a sua base assistencial a partir de ações do poder público dentro de uma influência positiva, né, uma parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras. Né? Manaus também nós vivemos isso, tivemos inclusive o apoio da aeronáutica, né, para ter acesso às populações ribeirinhas. Então, eu acho muito promissor esse caminho. A questão, logicamente, que é uma coisa nós abordarmos o poder público no Brasil, outra coisa é na África, onde você tem, vamos dizer assim, uma diversidade maior, uma distância maior, né? Tanto cultural como, inclusive, nos próprios interesses desses países. Você já sofreu algum tipo de violência, ameaças de violência nesses locais? Eu, pessoalmente, ou o grupo que esteve comigo, não. Agora, nós presenciamos, o Rodolfo estava junto, com alguma frequência, corrupção aberta, né? Moçambique ficou muito claro isso. Você quer lembrar o exemplo no aeroporto, né? Tipo uma extorsão, né? Eles veem a gente chegando. Que inferno, né? Essa porcaria para todo lado, né?
Mas que tentaram te extorquir lá, alguma coisa, não? Eles tentam reter, principalmente os insumos que a gente leva, e aí fica tentando regrar, pedindo autorização, Propina, pedindo propina para ver se passa ou não, tentar reter. E a gente fala, mas a gente está levando para as crianças do interior, porque a gente chega na capital, que é Maputo, né? Capital grande ali, do seu mais de 1 milhão de habitantes, mas a gente chega, pega os transportes e anda para o interior. E aí muitos, né, eles olham e falam, não, vocês vão lá, às vezes muito nem conhece. É mais ou menos uma analogia, um grupo, às vezes, vamos imaginar, ingleses que vêm para o Brasil, chegam em Brasília, e de Brasília pega os ônibus, o micro-ônibus, van e vão para o Vale do Jequitinhonha. No Brasil, quem que conhece, às vezes, essa região frágil, ou às vezes no polígono das secas ali, né, no sertão nordestino, o próprio brasileiro conhece pouco essa área de muita carência. É mais ou menos isso que a gente faz às vezes. A gente chega lá, entra pela capital do país e vai para o interior na área de carência. Então, muito dos habitantes da cidade não conhecem onde que a gente ia. A gente põe na alfândega, né? E aí, como não conhece, fala, não, a gente também passa muita dificuldade. Eles falam assim, deixa aqui com a gente também que a gente passa dificuldade. Que é isso? Nós éramos frequentemente tentando chegar ao centro de atendimento, por exemplo, Moçambique. A gente era frequentemente parados por policiais que estavam tentando procurar qualquer coisa que pudesse ser questionada para pedir propina, inclusive, eventualmente até com algumas ameaças, né? Faz parte, eu acho que até é cultural, mas quando fica bem claro que o nosso propósito é humanitário, nós estamos indo para ajudar populações frágeis desses países, na prática a gente consegue ter bons resultados. No Brasil já aconteceu esse tipo de distorção, vamos dizer assim? Não, que eu tenho vivenciado, não. Eu, pessoalmente, não. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Eu li que em Roraima, a Fraternidade exerce um bom trabalho lá também, junto aos refugiados venezuelanos, que ali está uma coisa horrorosa, né? Que está ajudando bastante também lá. Ali é uma parceria boa com a Acnur, e é sempre bom nessas áreas onde tem maiores crises, né, humanitárias, que tem também várias outras instituições. E eu vejo que a Fraternidade Sem Fronteiras, né, ela faz pontes, inclusive com outras ONGs, outras instituições. Na realidade, o olhar é somar e focar para onde que tem que chegar. Tem que chegar ajuda ali, naquele ser humano. Olhar o outro ser humano, igual o Wagner, né, que é o fundador da Fraternidade, ele sempre fala... passa um pouco além só de levar a comida, o recurso é importante, mas vai além do dinheiro. É um movimento de utilizar disso para exercer um olhar para o outro como irmão. Tipo, ali é um outro ser humano. Então, olhe o outro ser humano nesta condição. Exerce um pouco a empatia. Você pensou, você está no papel trocado? Então, olha como é que é viver assim. Bem espiritual mesmo. E eu acho que esse movimento, por isso que capta, né? A gente te convidou, se um dia você for, certeza, você vai, dependendo de você entrar nessa frequência, você vai querer deixar. Com certeza não falta. Você vai falar, eu quero voltar. É verdade. Demora um pouco para ir, né? Mas quando vai... É cativado. Eu e o Rodolfo temos uma expressão que a gente sempre usa quando estamos conversando com pessoas que ainda não têm experiência. É uma busca de autocura, você entende? Cada um de nós, por mais
experientes, por mais sábios ou maduros que sejamos, todos nós temos, né, todas as falhas do ser humano para podermos superar. E o trabalho voluntário, quando ele é feito com legitimidade, ele é a mais linda autoterapia que a gente pode vivenciar, sem efeitos colaterais, né? Isso aqui é legal. E a gente faz amigos, e todo mundo que está nesse meio, mais ou menos está imbuído de boas intenções legítimas, são pessoas que buscam realmente melhorar a si mesmos e as pessoas que são, né, as pessoas que são o alvo a ser trabalhado. Então, eu vejo nesses vários anos de voluntariado que é um movimento sem volta. Movimento sem volta. E não é só no Brasil, é no mundo todo, né? A própria pandemia, eu acho que mostrou muito isso. O voluntariado explodiu no mundo todo, mostrando que o ser humano, por mais que nós tenhamos muito a evoluir, nós somos seres sociais, sociáveis, né? Nós nos importamos sim com o outro. E quando a gente, então, organiza, quando a gente põe logística, põe inteligência, pé no chão, buscando adeptos, né, que fazem diferença, a gente consegue bons resultados. Voltando a Madagascar, tudo de difícil, de miserável, de impactante que nós vimos, nós detectamos naquelas populações que ainda não estão assistidas. Mas, por exemplo, no grupo de hoje, aproximadamente 11 mil pessoas assistidas pela Fraternidade lá na região de Ambovobê, nós não temos a desnutrição, né, nesse padrão. Nós não temos a mortalidade nesse padrão. Nós já temos pessoas que, nesses últimos 7 anos de trabalho, já estão se profissionalizando. Nós já temos lá fruto do trabalho da fraternidade. Totalmente, né? Totalmente. São 7 anos com uma semente pequena, com a luta, digamos, eu diria até heróica, né, dos primeiros voluntários. Hoje nós temos, como eu disse no começo, 12 salas de aula funcionando. Nós temos um pequeno hospital com 2 médicos permanentes, com praticamente 7 enfermeiros, temos farmacêutico, né? Tudo vive de doações, de apadrinhamentos. Mas funciona, melhorou muito a vida dessas 11 mil pessoas. O desafio é expandir com base, com solidez, né? Logicamente, para isso, nós dependemos do apadrinhamento, de mais pessoas sensíveis à causa, para que entendam que o nosso trabalho não é só na África, né? No Brasil, e nós temos mais de uma dezena de projetos de grande impacto no Brasil, em várias áreas, e o que eu digo é que tem, vamos dizer, sonho, tem ombro, tem colo para todo mundo, né? Nós realmente temos aí na humanidade focos que exigem uma certa urgência, né? A sensibilidade de quem tem essa condição para a gente, unidos, podermos melhorar em muito, né? A qualidade de vida dessas populações tão fragilizadas. Foram sementes que foram plantadas lá e que hoje já começam a dar os seus uma sementinha em seus Uberlândia, sabe, Orley? Em Uberlândia tem eu brinco, né, uma filial da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma sede própria na Avenida João Pinheiro, 1991. Funciona lá de segunda a domingo. Olha. E o projeto lá é Fraternidade na Rua. Então, eu ia perguntar isso para vocês agora, essa fraternidade na rua, como é que funciona aqui? Ele funciona, na realidade ele começou um grupo de voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras que fizeram caravanas, que já estava nessa boa energia da conexão social, reforçando, né, o que o Marcos disse, hoje um dos pilares lá da medicina do estilo de vida, um dos pilares para você ter saúde, dose boa de saúde, voluntariado, como conexão social. E a dose alta sem efeito colateral nenhum. Eu acho que isso é muito importante, porque isso promove saúde para aquele que está nesse movimento. Mas, enfim, era esse grupo que já fazia parte da Fraternidade Sem Fronteiras, já tinha feito caravanas, participando de eventos no Brasil. Chegou a pandemia, focou e pensou um jeito de ajudar de uma maneira emergencial o pessoal que estava mais em vulnerabilidade em situação de rua.
que é uma realidade diferente. Tem muito isso em Uberlândia, tem também o pessoal que vem, invasões, os migrantes, tem então, bolsões, E né? a migração aqui é muito grande. Muita miséria em Uberlândia. E aí a gente pensou e falou, vamos lançar um olhar nisso. E muita gente boa também em Uberlândia, muita ONG que fazia isso. Foi bom para conhecer várias pessoas. E a gente vai fazer também, entrou para fazer esse trabalho. E deu muito certo, o pessoal foi juntando, aumentando o grupo forte de voluntariados. E aí a gente pensou, então vamos consolidar, montar uma sede própria mesmo, com alguns objetivos. A gente tem ainda certas dificuldades para criar uma certa identidade. E eu sinto que, às vezes, essa dificuldade é uma dificuldade pela questão boa de Uberlândia. Porque se tivesse muita escassez e miséria na região, a gente não ia ter tanta dificuldade para ver onde que a gente ia trabalhar. Então, Uberlândia é uma cidade muito rica. muito. Quando a gente pisa numa África, às vezes não precisa nem ir longe, não. Vai lá num projeto parceiro da Fraternidade Sem Fronteiras no Brasil, que é o Retratos de Esperança, que está lá no Polígono das Secas, em Bedengó, que é um distrito de Canudos, ali no sertão da Bahia, numa comunidade que você vai lá, falta água lá também. Que isso. Uma miséria extrema. E a gente olha e fala, nossa, isso dentro do Brasil. Então, eu vejo que o Brasil tem pequenas Áfricas. Não adianta que não chega a uma dimensão, né, de uma África, não tem como, graças a Deus, porque o Brasil também é rico. O Estado chega também aqui, a gente tem que valorizar isso, a gente olhar e ver que com todas as dificuldades... Dá atenção, né? Tem assistência social, o Estado chega e salva vidas. E aí a gente vai e trabalha junto de alguma maneira. Enfim, em Uberlândia, a gente lança esse olhar para a pessoa em vulnerabilidade na rua, fazendo um trabalho parceiro com o pessoal que tem dificuldade com álcool, drogas e que pede uma chance, está pedindo para ajudar. E aí a gente está nesse trabalho que chama Clínica da Alma. Hoje mudou um pouco o perfil para não também fazer uma casa de recuperação, porque também tem boas em Uberlândia. Então a gente está também traçando um jeito de fazer um acolhimento a essa população, mas mais do que isso, o nosso olhar é na família. Trabalhar a criança de risco dentro dessa família. Então, é aquela população com alto risco, às vezes, de ter essa dificuldade. Então, a gente tem que fazer um trabalho de promoção, tem que ir lá na base prevenir novos entrantes na rua. Porque senão também a gente vai ficar igual muita gente, anos e anos... Fica secando o gelo, né? Isso, dando alimento e trabalhando nessa população que já é difícil. Não, vamos tentar evitar o fenômeno morador de rua. E o dependente químico, quando ele adoece, vamos dizer assim, adoece a família inteira. Né? É um círculo terrível. Né? E que não deixa de ser desafiador também. Você vê que cada um tem as suas dificuldades, né? A gente fala do desafio da falta de comida e água, né? Lá em Madagascar, Moçambique, falta de comida, aí tem a água, graças a Deus, né? O Marcos falou, tem um pouco de água em Moçambique, outra dificuldade dos fugitivos de uma guerra pesadíssima no Congo, muito no Congo, mas tem também ali no Ali Burundi. não para, né? E aí eles vão para o Malawi, é outra situação. Aí tem o Congo, que é a situação da guerra mesmo. Você vê que cada um tem um desafio. E aí a gente pula para o Brasil, dos trabalhos da fraternidade, tem essa situação muito delicada, intrínseca e complexa até, que a gente fala, será que tem solução isso? Nossa, é um xadrez. Essa situação do Fraternidade na Rua, que tem em Belo Horizonte, em São Paulo, em Campo Grande, Campinas, tem uma parte de logística, tem também, né, ali com o Ranieri, vendo essa questão, que é um dos diretores da Fraternidade, e Uberlândia. E tem voluntários nos Estados Unidos, e se eu estava lá dando uma checada no site, tem o fenômeno de rua também nos Estados Unidos. O homeless está cada vez mais Califórnia está uma coisa horrorosa. complicadíssimo Los ali. Angeles, E tem voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras que moram nos Estados Unidos e que estão fazendo esse trabalho lá. Você percebeu que parece que é um modelo de vida. Eu acho que é uma filosofia de vida que espalha independente do local que você está. Eu dei uma pesquisada, a sede é em Mato Grosso do Sul, né, da Fraternidade. Isso. Mas ela tem núcleos internacionais na Suíça, no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. É universal, né? Praticamente internacional. Engraçado, são basicamente brasileiros, né? Brasileiros que moram nesses países
que conecta com essa ideia e também puxa os nativos dessas cidades. Essas caravanas, elas trabalham de quanto em quanto tempo? É bem variável e depende das necessidades de cada lugar. Mas, em média, nós temos hoje, o Rodolfo diria melhor, pelo menos para cada local, de 1 a 3 caravanas por ano. Depende da logística, das dificuldades de cada lugar. Isso varia, inclusive, também das necessidades emergenciais, né? Tem uma prospecção que avalia, analisa tudo tal e fala para a fraternidade. Fala, o negócio está pegando lá em tal lugar assim, 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 tal. Tem isso? Tem. E por isso que é dividido em caravana geral, caravana de saúde, caravana, quando fala geral, estrutural, caravana de educação, tem caravana de arte, agora tem caravana de estímulo à educação física, tem a caravana da família, que estimula aos pais levarem os filhos, mais adolescentes. Você vê que é uma questão de vários nichos que não só a saúde. Então, se a gente for pensar, o ideal, né, se a gente for ver, isso para ter a manutenção, porque a gente vai e passa 10 dias, em média 10 dias, igual Madagascar, um pouco mais demora, mas em média 10 dias. Como que em 10 dias a gente vai lá e modifica? Não modifica. A gente vai lá, lança o olhar, vê o que está precisando, volta e continua falando aqui e fala, vamos ajudar a gente. E aí, logo depois, está indo uma outra. Eu acho que é o grande, vamos dizer assim, a alma do negócio para manter a mudança lá, é a manutenção. Então já vai um outro grupo de caravanas, que às vezes não necessariamente é de saúde. Igual agora em Madagascar está indo agora para daqui a um mês uma caravana geral, que é estrutural. Legal. E aí eles vão dar É continuidade. uma manutenção, né? Essa é a prospecção, porque a gente viu da necessidade de ampliar um pouco a parte de clínica, porque o hospital já está lotado, não cabe a demanda, fica o pessoal na fila, né? Não, na fila, fica tudo em volta lá, é uma coisa interessante. Então precisa aumentar. Então vamos construir e aumentar o hospital. Mas agora é preciso também de usar a questão da água. Olha só, a gente vê na água, mas água é saúde. Aí a água lá tem um poço artesiano no Campo da Paz, que é o projeto Ação Madagascar. E aí viu que essa água está ficando cada vez mais salobra. Então agora está difícil o consumo, porque ela está salgada. Então agora a gente foca para tratar essa água e dessalinizar essa água. E junto, captação também da água da chuva, mesmo que chove pouco, tem que tentar captar essa água. E aí, junto com essa água, vamos ver também se a gente planta o coco. É a discussão. Por quê? Porque do coco pode fazer isso, pode pegar alimento, fibra. E você vê que a gente pensa, a gente vai lá como médico, lógico, faz o nosso trabalho como médico, mas isso é bom demais, porque lá a gente faz essa é a medicina. É uma medicina muito da base de que pura, realmente, né? Menos remédio e mais lá na base, alimento e mudança da estrutura e da realidade de vida dessas pessoas. A comunicação com os locais, como é que é feita? São idiomas completamente diferentes. Sim. Na África, dialetos, né? Na África existem vários dialetos, existe uma língua oficial e sempre nós temos tradutores, né? Que se comunicam conosco principalmente em inglês e francês. No caso de Moçambique, a língua oficial é o português, é mais fácil. E, geralmente, esses tradutores são, inclusive, autóctones, ou seja, são pessoas que são nativos e cresceram ali, tiveram oportunidade de um estudo a mais, né? Então, não há nenhuma barreira trabalham como linguística. Voluntários também. Alguns voluntários, outros recebem por isso, né? Porque são pessoas carentes também, a maioria. Então, todos os caravaneiros, mesmo que não dominem línguas, né, terão sempre oportunidade com tradutores de poderem desempenhar seus papéis. Não há barreira linguística. Tem uma pergunta que chegou. Com qual idade pode se candidatar como voluntário? Boa pergunta, né? Eu acredito que, assim, o ideal é pela condição, depende do projeto, depende da complexidade da viagem, das dificuldades, da distância, enfim. Questões logísticas, eu acredito que é sempre bom ser maior de idade, porque tem várias questões de responsabilidades, documentação, vacinação. Tem um manual do caravaneiro lá no site e lá explica item por item. Aí pensar em levar um menor de idade, geralmente é uma caravana específica, que é a da família,
e que geralmente eu acho que vai para Moçambique, que é uma área mais estruturada, é o início de tudo, então lá já é mais velho o projeto, então está mais estruturado, porque a gente não pode esquecer que estamos longe, tem toda uma dificuldade, às vezes pode adoecer, não adaptar com a alimentação, Acidentes. tem que ter o seguro de viagem, tem que ver essa questão do acidente, tem que ter essa responsabilidade, cuidado com os mosquitinhos, tem que ter cuidado. Com então, alimentação. Elite, alimentação, vacinação, seguro viagem, que eu já falei aqui. Então, tem todo um critério e que quando a pessoa se voluntaria para participar de uma caravana, aí é bom também porque tem quase que uma entrevista individual, conversa, explica todas as situações, tem que saber que a pessoa tem que... O critério mesmo é ser padrinho de um projeto e ela tem que arcar com todos os custos, porque é um trabalho voluntário. Depois ela entra num grupo, aí tem o grupo de WhatsApp, e aí a gente já vai conversando. Hoje em dia é muito fácil para isso, e já vai familiarizando, e lá vai tirando todas as perguntas e respostas. A gente hoje conversa, né? Porque a gente do Brasil inteiro, alguns vêm de fora, então tem encontros, né? 3 ou 4 encontros antes da viagem, pelo Zoom, aí um olha o outro, vai tirando dúvidas, aí fica aquela ansiedade, é aquela coisa de uma viagem, tipo um grupo de excursão, só que diferente. O limite de idade também passa por essa entrevista. Eu acho que passa por essa entrevista, limite físico também. É bom perguntar, né? Com qual o máximo de idade. A gente não costuma também limitar, mas eu acredito que vai muito do. Eu estou fazendo essas senso. perguntas porque eu acho que tenho certeza que tem muita gente que já está maquinando aí como é que vai. Eu Vai do bom senso, até né? como geriatra, que não há limite Eu pensei em você obrigatório quando eu de fiz essa idade, mas de vitalidade, né? De independência, de autonomia, porque nós lidamos, em se tratando de países africanos, com desafios de resistência física mesmo, que começa na própria alimentação, nas rotinas de trabalho, não é? Há toda uma mentalidade minimalista. Então, é claro que qualquer pessoa pode ir, inclusive pessoas que tenham limitações, cadeirantes, mas a logística é mais difícil, claro. Nós não temos, na maioria desses lugares, uma estrutura, por exemplo, para um caravaneiro que tenha grandes limitações de movimento, né, de independência para ir e vir. Claro que isso tudo é individualizável, né? Pode ser estudado, logicamente, algo que seja próprio para aquele caravaneiro. Em linhas gerais, a gente imagina que, além da vontade, né, de servir legítima, que a pessoa se sinta minimamente saudável e aberto, né, ao imprevisível, que muitas das vezes acontece. E a gente começa a economizar, desculpa interromper, o grupo vai economizando tudo e a gente vai economizando um pouco na comida. Eu, particularmente, eu sempre perco um pouquinho de peso e adoro. Porque a gente começa a comer um pouco menos, você fala, meu Deus, você não começa a desperdiçar também mais nada. A gente economiza energia, né, Maga? Economiza água, o banho é rápido, o banho às vezes não é quente, mas enfim, é um movimento tão interessante e o grupo todo participando que a gente não vê muito dessas limitações. Pelo contrário, quando a gente volta aí, a gente vê a abundância que a gente vive. A gente volta e fala, nossa, né? Minha vida é muito boa e eu não percebi o tanto que eu estou desperdiçando recursos do planeta, porque tem gente que não está vivendo com nada. Eu penso que pessoas com algum tipo de limitação, elas vão já com objetivos mais pré-definidos, uma logística mais individualizada, né? Muitas das vezes poderiam ser pessoas com funções mais pedagógicas, mais ligadas, né, ao exercício de orientações gerais, né, como professores, que ficariam até em ambientes mais protegidos, né? Um pouco diferente daquele jovem que, como nós vimos lá, eu mesmo fiz isso, vai ficar com a mão na massa. Já pulava na carroceria de um caminhão, uma caminhonete e saía em solavancos aí, né, no meio de estradas muito ruins. Então, isso acaba sendo até uma aventura de vida. Mas, lógico, sempre com segurança, com planejamentos. Nós temos não só a sondagem de situação de diagnóstico,
Mas tem equipes, né, que são fixas nesses locais para que nos deem toda a retaguarda e todo o apoio, né, dessa logística. No ano passado, contar uma historinha aqui, o ano passado, porque às vezes acontece também aventuras e coisas inesperadas, e isso faz parte da viagem. A gente estava em Moçambique e aí veio um alerta do governo, tudo, de um ciclone. E aí vindo, que estava ganhando força, pegando força ali no Oceano Índico, inclusive passou por Madagascar, achou que ia perder força, mas não, e foi isso, e pediram para a gente evacuar aquela área. Principalmente não pelo risco da gente, mas é porque se estraga a estrutura de estrada, a gente ia ficar isolado, alagado e não ia conseguir sair do país. Uhum. E aí nisso, a gente olhando para o céu, né? Bonito, sol. Mas falou, mas o ciclone está chegando, tem que ir embora. Aí o Marcos, não, é porque tá forte. Que isso? Vai chover, não. Vai chover, não. Vamos ficar aqui, emoção. Tem esse caminhão aqui, tinha uns caminhões lá, eu tenho a carteira aqui, eu consigo andar aqui e tal. Aí, o que eu estou falando é dos riscos inerentes a uma aventura dessa. Aí, nisso, a gente foi meio contrariado e tivemos que voltar. Todo mundo pegou a malinha no meio e fez a viagem para a capital de novo. Esperou lá, acabou que não aconteceu, foi um alarme falso, só choveu um pouquinho e a gente voltou e terminou a nossa caravana. Falar para o pessoal que está querendo, está animado, querendo participar, ou quem escutar depois, avisar, falar até ali, né, para o pessoal. Não preocupa, pessoal, porque sempre tem, deu vontade, entra, faça o seu cadastro e vai lá e fala, eu quero conhecer isso. Tem lá, te explica cada projeto. Conectou com o projeto, entra, faça a sua inscrição, porque depois tem todo um critério de que o pessoal vai conversando, tem uma equipe específica para isso. E ela vai conversando, isso aconteceu agora em Madagascar, muitas pessoas entraram e foi perguntando como é que funciona, como é que é a dificuldade, e aí muitas, ela mesmo sentiu, falou, não, eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou para o Malawi, que é um pouco melhor, mais tranquilo, porque eu senti que pode ser um pouco mais pesado o Madagascar. Então, a questão é de não se sinta limitado por não ir. Pode ir tranquilo, vai conversando que vocês vão sentindo e é uma conversa boa. O que eu quero dizer é que ninguém precisa sentir que vai ter critério, vai ser seleção, não. Isso aí é bom, vai, siga seu coração. Tem muitas opções, temos caminhos, né? Dos mais simples, dos mais, eu diria, seguros, àqueles em que existe um pouco do imprevisível. Faz parte da vida, né? Claro, tudo, né? Isso. Tudo. Você já falou sobre essa parceria que existe entre diversas ONGs que prestam o mesmo tipo de trabalho, né, nesses outros países carentes. A missão Sal da Terra aqui, por exemplo, tem aquela missão África, que acho que anualmente Maputo, Moçambique. Eles vão para lá. E desenvolvem também um trabalho magnífico. Belíssimo. Belíssimo. Naquela região. Então, queria que você falasse novamente, só para ratificar, para o pessoal fixar na cabeça. O site, né? Como é que... www.fraternidadesemfronteiras, tudo junto, tudo minúsculo.org.br. Lá vai entrar no site principal, vai conhecer os projetos e lá você pode escolher, tem lá como apadrinhar ou como ser padrinho. No site mostra tudo. Queria aproveitar a oportunidade nessa, especificamente, porque isso acontece, essas campanhas, igual o Marcos tinha falado, às vezes tem campanhas emergenciais. A gente viu essa situação, numa fome, os meninos lá, as crianças com fome. E a gente olhou e falou, o que a gente pode fazer aqui, vivenciando isso e pedindo essa ajuda. Aí surgiu uma ideia, tem um produto lá, Coba, que é um produto à base de amido, né? Amido enriquecido. É tipo um cozinho, igual daquele gelzinho da Unicef, que ele usa para tratar aquelas crianças em guerra que estão lá morrendo de fome, que pega aquele... É mais ou menos parecido, você faz um mingauzinho, uma sopinha. E aí a gente foi vendo, custa R$1. Acaba que pela moeda lá, acabou que saiu o preço de R$1. E a gente bolou uma campanha emergencial de R$1 é igual a um pratinho dessa comidinha desse coisa. Salva uma vida, porque pelo menos aquela criança vai alimentar aquele dia. E aí surgiu essa campanha fantástica, está aberto ainda. Todo o recurso é um Pix específico para isso. Então, eu repetir aqui bem, o Pix é R$1, do jeito que escreve, real, R-E-A-L, @fraternidadesemfronteiras.org.br. Então, o Pix é R$1,
fraternidadesemfronteiras.org.br. Um Pix específico para essa campanha emergencial. Toda a verba arrecadada Quanta para criança pode salvar, né, uma campanha dessa? Mas é bem impressionante, porque R$1, eu fiquei pensando assim, às vezes a gente dá no sinaleiro, está tudo certo. Então, eu pensar hoje, essa moedinha, hoje eu não vou dar no sinaleiro. E aí, de repente, eu junto, eu vou dar R$10, que seja. É. Você vai lá, faz um Pix, e isso a gente já conseguiu mais de 500 mil pratinhos de comida. A força do um. Então, eu penso, Deus não quer grandes movimentos da gente. Na realidade, Ele quer o movimento que a gente propôs a fazer. Ele quer que a gente encontre a nossa missão. O nosso propósito é esse, eu caminho até aqui, mas se unir forças, imagina o tamanho da humanidade. No. É só mudar um pouquinho só do volume de ajuda, não precisa ajudar muito não. Põe do volume para 2 e ajuda só um pouquinho além da porta da sua família. Muda o mundo. Muda o mundo. Ao invés de tomar meia dúzia de cerveja no final de semana, toma só 4 ou 5, né? E deixa o resto para os menininhos de lá. No consultório, né, mas a gente fala assim, ó, um domingo no mês é muito pouco o movimento. O esforço é pouco. Ah, vou tirar um dinheiro a mais, meu orçamento está difícil. Não, a questão não é de tirar o dinheiro a mais. Transforma esse dinheiro. R$50 alimenta um menino, esse é o apadrinhamento para manutenção do projeto. Alimenta um menino lá um mês. Você pega esses 50, você vai honrar, você vai fazer um sacrifício para você. Daquele domingo do mês, você não vai comer a sobremesa. Então, você não vai tomar a sua cervejinha, ou só diminuir. Ou então, no domingo à noite, você não vai pedir o lanche ou não vai comer a pizza. Você vai, num domingo do mês, você vai tomar chá com bolachas. E não mata ninguém, né? E lembrar dessa criança. Porque o importante, igual eu falo, é a conexão. Lembra essa criança, você fala, nossa, então, esse domingo eu não vou comer meu fast food, eu vou transmutar, eu vou transformar uma comida que eu vou pôr a mais, que a gente come 40% a mais, já é clássico isso. Então, eu vou transformar essa comida que eu estou pondo, que vai me matar, e vou transformar ela numa comida que vai salvar uma vida. Então, e eu digo mais, quando você começa a mudar esse hábito, vai sobrar dinheiro. Porque você pode pegar 50, ajuda a padrinha, só que você vai ver que você vai economizar muito mais. E aí você vai olhar e você vai gostar desse movimento e, de repente, você vai começar a ajudar. E vai desperdiçar menos, né? É impressionante. Doutor Marcos Alvenaer, doutor Rodolfo Gardia, que prazer enorme tê-los aqui. A gente tem conversa aí para mais 1 hora, mas o nosso tempo já está meio no talo ali. Eu deixo o tempo aí para vocês fazerem as suas despedidas, as considerações também finais. Eu agradeço a chance porque, queiramos ou não, nós dependemos de sensibilizar pessoas e, inclusive, na minha área específica como geriatra, eu lido com um contingente imenso de pessoas idosas, principalmente depois da aposentadoria, que entram em processos depressivos, melancólicos, num ócio não produtivo, né? E que eu enxergo que o voluntariado, a sua doação integral a causas humanitárias, vão ter, ao mesmo tempo, né, uma repercussão extremamente favorável para quem recebe ajuda, mas automaticamente uma força poderosa para combater a tendência depressiva, a tendência ao suicídio, a solidão, ao isolamento das pessoas que não aprenderam ao longo da sua vivência a fazer conexões sociais maiores. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, assim como todas as instituições de voluntariado, elas são um caminho, como eu disse, de autoajuda, de autocura, mas com uma capacidade de gerar saúde mental, saúde física, na medida em que nós nos conectamos a essas populações frágeis e nos sentimos úteis. Eu finalizo aqui lembrando que em todos os estudos mundiais que tentam identificar quais são os principais fatores que nos fazem viver mais e melhor, sempre
o mais importante de todos os fatores não é controle de pressão, de diabetes, de colesterol. O mais importante são as conexões sociais, as conexões entre pessoas, principalmente a percepção individual de um senso de utilidade. Então, eu vejo no trabalho voluntário e aqui representando, né, a Fraternidade Sem Fronteiras como um grande tratamento na visão preventiva, na visão curativa de pessoas de todas as idades, mas principalmente as pessoas que estão envelhecidas, envelhecendo, principalmente as pessoas já aposentadas. Fica o convite para todas as pessoas, mas em especial, né, para as pessoas que estão nessa fase da vida, para repensarem os seus objetivos, porque é muito remédio a menos que a gente vai usar se a gente começar a sair para a rua de forma correta, bem embasada, responsável, para ajudar quem precisa. Doutor Gadia. Acho que faço as minhas palavras mesmas do Marcos, porque foi um movimento nosso, pelo menos o meu também foi isso, uma busca de um sentido, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de ter conhecido uma ONG séria, porque também tem isso, a gente passa por uma crise de credibilidade, de confiança, então tem que ter transparência nos processos. E a gente está lá em loco, então a gente vê acontecer. Então isso é muito importante também, porque a gente defende, porque eu estou aqui defendendo uma causa que eu acredito. E engraçado que a gente vai ficando, brinco, né? A gente vai ficando meio cara de pau, né, Marcos? Para pedir. Pedindo. Você viu o tanto que a gente solicitou e pediu ajuda. Pediu ajuda, pediu ajuda. Aí, outros dias, eu estava percebendo, tá fácil eu pedir ajuda, porque, na realidade, eu não estou pedindo. Engraçado isso. Ah, como assim? Você está sendo instrumento para solicitar ajuda para alguém que está precisando. Mais do que isso. Eu estou ofertando, eu não estou pedindo. Eu estou ofertando. Está dando uma oportunidade. Uma oportunidade de saúde para outros. É uma questão só de mudar as chaves. E quando você muda essa chave e começa a falar e pensa que você não está pedindo, você está oferecendo, nossa, uma energia, parece energia. Muda tudo. E as pessoas começam a te procurar. É muito interessante isso. Parece papo de coach, né? De verso, mas é uma coisa interessante. E as pessoas começam a te perguntar, realidade. como é que é isso? Como é que foi lá? Começa a te perguntar e você fala, nossa, cara, isso é muito bom. Faz assim, assim, assim e vamos trabalhar por esse lado. Falando em questão de depressão, suicídio, o índice lá é baixíssimo. Apesar de toda a escassez que o pessoal lá vive, muito baixo. Suicídio, porque eles estão conectados. Eles não têm a condição material, mas eles têm a conexão com a natureza, com a espiritualidade deles, é importantíssimo, conectam um com o outro. Eles se alimentam de alguma maneira. Sofrimento une também, né? Fixa na terra, não quer pedir para morrer. Eu acho que acontece muito da gente aqui, que a gente às vezes está numa abundância material e está frágil o fio de conexão de alma para alma. E aí, de repente, fragilizou, aí eu perco essa conexão. Aí depois eu fragilizo a conexão com o alto. Quando eu fragilizo essa conexão, eu falo, perdi o sentido. Então eu vou tentar ou me drogar, ou abusar de álcool, outros vícios e morrer. Ou remédios. Olha que interessante esse mecanismo. Então eu acho que é um mecanismo que dá para fazer fortalecendo essa questão espiritual. Então eu estou aqui para sempre estar agradecendo as oportunidades. Agradecer a oportunidade de conhecer vocês, todo mundo aqui, né? A oportunidade de estar sempre... E saúde também é importante, ter saúde para fazer isso. Porque às vezes a gente trabalha, envelhece, aí tem o dinheiro para fazer uma caravana dessa, mas está na cama. Não e aí você vai nada. gastar o dinheiro para outro te cuidar. Então a gente tem que também ver quais os valores e as maiores riquezas que a gente pode ter. Eu que agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram, tantos ensinamentos aqui que já passaram por essa mesa nessa 1 hora que nós conversamos aqui. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado, doutor Marcos, doutor Rodolfo. Foi um prazeraço. Muito obrigado. Encerramos aqui mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.